Olá, irmãos, boa noite. A todos que nos acompanham também pela internet, sejam bem-vindos. Deus abençoe sua vida. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança. 1 Pedro 1:3. Sejam todos bem-vindos e destacamos a presença da jovem senhora Sirlene, que está conosco, logo ali atrás da Irmã Divina. Seja muito bem-vinda também em nosso meio. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Vamos pegar o microfone para a irmã Jaqueline. Nós vamos orar acompanhando a irmã nesse instante. Feche os seus olhos onde você está e vamos falar com Deus. Grandioso Deus, maravilhoso Pai, graças nós te damos, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, que nós temos de estarmos aqui juntos, ó Deus, em comunhão para louvarmos e engrandecermos o teu santo nome, Jesus, pois sabemos que só tu és digno, ó Pai, de receber toda a honra e todo o louvor. Deus, que nesse momento o Senhor esteja recebendo, ó Pai, todo o louvor, toda a adoração que será prestada ao Senhor, ó Pai, porque nós estamos aqui não para assistir esse culto, ó Deus, mas para participar juntos, ó Deus, para adorar e glorificar o teu santo nome, Jesus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já tem feito, ó Pai, em nossas vidas, mesmo, ó Pai, sendo pecadores, não sendo merecedores, ó Pai, do teu amor. O Senhor continua cuidando de cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque a cada dia o Senhor tem cuidado, ó Pai, de cada servo teu aqui desta igreja, ó Pai. Deus, que o Senhor esteja a cada dia abençoando, ó Pai, cuidando de cada um, de cada família aqui presente, ó Deus, e aqueles também que estão acompanhando de casa, ó Pai. Que o Senhor também esteja cuidando de cada um, ó Pai, e também daqueles, ó Deus, que estão se recuperando em casa. Pai, nós te pedimos pela recuperação deles, que o Senhor continue, ó Deus, a cuidar, a tratar a cada dia, ó Pai, que mais logo eles possam estar aqui conosco também, para juntos, ó Deus, glorificarmos o teu santo nome. Ó Deus, obrigado, ó Pai, por tudo, e em nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Deixe a luz do céu entrar. Hino 239 do cantor cristão. A luz do céu, louvando ao Senhor de todo o nosso coração. Saber se é possível um dos dois irmãos da regência poderem nos conduzir. Edmar ou Érica, 239 do cantor cristão. Deixe a luz do céu entrar. Tu anseias hoje mesmo a salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre então de par em par teu coração, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem a porta do teu coração.
Vamos ficar de pé, recitar o nosso tema do mês da família, todos em uma só voz. Derrama, Senhor, tuas bênçãos sobre a família. Nossa divisa: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Número 6, 24 a 26. Podem sentar-se. Vamos orar nesse instante. Irmão Paulo Silva, ao microfone, chegará até você. Estaremos orando, intercedendo pelas famílias da nossa igreja. E Paulo, pelas famílias do nosso bairro também. Vamos orar. Feche os seus olhos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos aqui em Tua casa. Nós te pedimos pelas nossas famílias, Pai, nós te agradecemos por cada família aqui representada, Pai, que o Senhor continue abençoando a cada uma e que possamos sempre estar ensinando os nossos filhos através da Tua palavra, Pai. Como a Tua palavra nos ensina o caminho que a criança deve andar, Pai. Assim te pedimos também, Pai, por cada família aqui do bairro, Pai, aqueles que não conhecem o Teu amor ainda, Pai, que eles venham a conhecer através de nós, Pai, que possamos assim falar do Teu Evangelho àquelas pessoas que não o conhecem. E nós te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos guardado, e isso é motivo de nós te agradecermos, Pai, e que o Senhor possa receber o nosso culto, o nosso louvor, e que possamos cada vez mais ser bênção a cada família aqui no bairro, Pai. Amém. Obrigado por tudo, Senhor, pois a minha oração, bendizendo o Seu santo nome, para todos sempre, amém. Amém, Senhor. Na voz do irmão Edmar, vamos louvar o Senhor com a sua interpretação musical. Aqui estou diante de ti, Senhor. Sonda o meu coração. Quero te exaltar com meu louvor para sempre. O que mais quero é me deitar aos teus pés e do teu amor desfrutar. Não há nada igual que a tua presença, Senhor Jesus. Quero que a tua procura termine em mim. Quero ser um verdadeiro adorador diante do teu trono. Eu quero me prostrar e te adorar, te adorar. Não posso deixar que a natureza tome o meu lugar na tua adoração, que é o meu maior prazer. Nas ondas do teu amor eu quero me banhar, preciso de ti. Aqui estou diante de ti, Senhor. Sonda o meu coração. Quero te exaltar com meu louvor
para sempre. O que mais quero é me deitar aos teus pés e do teu amor desfrutar. Não há nada igual que a tua presença, Senhor Jesus. Eu quero que a tua procura termine em mim. Quero ser um verdadeiro adorador diante do teu trono. Eu quero me prostrar e te adorar, te adorar. Não posso deixar que a natureza tome o meu lugar na tua adoração, que é o meu maior prazer. Nas ondas do teu amor eu quero me prostrar. Preciso de ti, preciso de ti, Senhor. Tu és o meu bem maior, és tudo que eu preciso. Como eu te amo, preciso de ti. Bênção de Deus. Deus te abençoe, irmão Edmar. Louvado seja o Senhor. Que assim seja em nossas vidas o desejo de ocupar o nosso lugar de adorador ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor com a leitura da sua palavra. Romanos capítulo 12. Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12. Você de casa também, ou em qualquer outro lugar que você esteja acompanhando esse culto, se tiver acesso a uma Bíblia, abra nesse texto. No Novo Testamento, nós temos esse texto, chamado Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2. Coloque-se de pé, por gentileza, os que aqui estão. Diz a palavra do Senhor. Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Portanto, irmãos, exorto-vos pelas compaixões de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Versículo 2. E não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ainda no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, Colossenses, capítulo 2. Passando poucas páginas depois, você encontrará fácil. Colossenses, capítulo 2, versículo de número 8. Eu aguardo um pouquinho para que os irmãos possam encontrar em suas Bíblias. Colossenses 2, versículo 8. Mas agora, livrai-vos de tudo isto. Perdão, capítulo 2, versículo 8. Eu estou falando do capítulo 3. Então vamos ao capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos tome por presa, por meio de filosofias e sutilezas vazias, segundo a tradição dos homens, conforme os espíritos elementares do mundo, e não de acordo com Cristo. Dois alertas da palavra de Deus
para as nossas vidas. Vamos ao Senhor louvar e exaltar com os cânticos congregacionais. Também ao lado ali da Isabela, à frente da Nádia, as duas jovens que nos visitam. Acho que a mãe e filha já estiveram aqui outras vezes, já estão de casa, tá bom? Deus abençoe vocês também, é um prazer tê-las conosco, mais uma vez, louvando ao Senhor. Vamos louvar e exaltar. Glorifique de todo o seu coração. Eu sei que a máscara incomoda um pouco, atrapalha um pouco, mas não deixe isso impedir que você louve ao Senhor. Estamos com um time completo hoje, graças a Deus, os instrumentistas, tanto pela manhã quanto agora à noite. Vão estar assim com o time todo completinho, né? Seria, ajuda bastante. Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus. Com meu Deus posso ir mais alto. Com meu Deus posso ir mais alto. Como águia eu vou voar. Como águia eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe. Com meu Deus posso ver mais longe. Como águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Eu vou voar. Com meu Deus posso ir mais alto. Com meu Deus posso ir mais alto. Como águia eu vou voar. Como águia eu vou voar. Com meu Deus posso ver mais longe. Com meu Deus posso ver mais longe. Como águia vou enxergar. Muito além do que eu imagino, muito além do que eu sonhar. O meu Deus faz o impossível. Vou voar. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Em Deus esperarei e me renovarei. Com Deus eu correrei e não me cansarei. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Estou subindo, Vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor
melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Estou subindo, vou prosseguindo. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Eu acredito no impossível. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Abra as asas, estou vivendo o melhor de Deus. Oh, 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 oh. Quem crê nisso? Amém. Porque Deus, Ele diz: eu bem sei os pensamentos que tenho de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então, quando a gente louva, a gente tem a certeza que a gente está confiando no que a gente está cantando. Creia no Senhor, amém? Creia no Salvador Jesus Cristo. A Ele que estamos aqui louvando, engrandecendo ao nosso Deus. Vamos continuar? Porque o Senhor, nosso Deus, Ele é santo. E nós vamos continuar seguindo no caminho. Amém? Que é Jesus. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei seus caminhos teus caminhos para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu adoro, me prostro diante de ti, Senhor, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu adoro, me prostro diante de ti, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso. tu és digno Tu és digno de todo louvor. de todo louvor. Seguirei Seguirei teus caminhos teus caminhos para sempre. para sempre. Te amarei Te amarei. e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu adoro, me prostro diante de ti, e eu canto e louvo ao Rei que é digno. Eu adoro, me prostro diante de ti, príncipe da paz, só por ele eu viverei. Tu és o Senhor, o Rei dos Reis, todo-poderoso, Senhor das leis. Deus Emanuel, o grande eu sou, príncipe da paz que ressuscitou, venceu na cruz, dando salvação, trazendo vida, paz, libertação. O Alfa, o Ômega, princípio e fim,
Salvador e Messias, tu és tudo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Amém? Pode sentar, irmãos. Amém. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo ele é. Ele há de vir buscar os seus. A igreja amada, a esposa do Senhor. Nós possamos cantar, adorar ao nosso Deus, ao único que merece ser adorado e agradecido. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Maravilhado, extasiado, eu fico a ouvir teu nome. Maravilhado, extasiado,
Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Louvor ao teu nome, Senhor, porque o Senhor é soberano, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é poderoso, ó Deus. E o que nós temos a fazer, ó Pai, diante do teu poder, é somente te engrandecer, somente te adorar, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, ó Deus. Nós ficamos, ó Deus, como dizíamos, ó Pai, na palavra aqui, no louvor, Senhor. Estamos maravilhados, extasiados ao ouvir o teu nome, Jesus, porque o teu nome é maravilhoso, o teu nome é doce, traz paz, ó Deus, traz refrigério, ó Pai, traz vida, Senhor. Ó Deus, levanta aquele que está caído, ó Pai, levanta, Senhor, aquele, ó Deus, que perdeu a esperança, ó Deus, mas ele ainda não conheceu o Senhor, porque o Senhor é a esperança. Ó Jesus, transforma vidas, ó Pai. Deus, começando do nosso coração, que o Senhor perdoe, ó Deus, os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus. Limpe, ó Deus, o nosso coração, ó Deus, de tudo, ó Pai, que não agrada a Ti, Senhor. Nós nos colocamos aqui, ó Pai, diante de Ti, ó Deus. Rendemos louvores, cantamos, ó Pai. Deus, e que nós possamos ouvir o que Tu tens a dizer a nós nesta noite, ó Pai, na Tua palavra, Senhor. Que nós possamos ouvi-la, entendê-la, ó Deus, que o Teu Espírito Santo venha trazer a compreensão, ó Deus, da Tua palavra a nós, ó Deus. Que nós possamos compreendê-la, ó Deus. Que nós possamos ouvir, obedecer a Tua palavra, Senhor. Não só guardar no nosso coração, ó Pai, mas transmitir também, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor Jesus é a salvação. Ó Deus, nós rendemos louvores ao Teu nome, Senhor, e possamos sentir, ó Deus, o Teu Espírito Santo, ó Pai, neste lugar, possamos sentir o Teu Espírito Santo quando, ó Pai, nós nos juntamos, ó Deus, para render louvores ao Teu nome. Que a Tua palavra diz, aonde estiver 2 ou 3 em meu nome, ali eu estarei. E o Senhor está nos lares, o Senhor está aqui, Senhor. Porque o Senhor não tem deixado os Teus servos sozinhos, ó Deus. O Senhor está conosco, como diz na Tua palavra, que nunca nos deixará só. Muito obrigada, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer, ó Deus, na vida dos Teus servos, ó Pai, na vida daqueles, ó Pai, que ainda não Te conhecem, na vida daqueles que ainda não entregaram o seu coração ao Senhor. Ó Deus, que é só uma coisa, aceitar o Senhor Jesus como Salvador, na vida daquele que ainda não Te conhece, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo venha trazer, ó Deus, esse refrigério, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha convencer, ó Deus, do pecado, da justiça e do juízo. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Deus. Amém.
a sutileza do engano, aos poucos se conformando, aos poucos se perdendo. Gênesis, capítulo 13. Livro do começo, Gênesis, capítulo 13. Versículos 12 e 13. Você de casa também, acompanhando o culto pela internet, e se você tiver acesso a uma Bíblia, abra capítulo 13 de Gênesis, versículos 12 e 13. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar a Sodoma. Os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Aqui temos algo para compartilhar nesse texto bíblico. Sabemos que Abraão saiu de Ur, os caldeus, de Ur para a terra que Deus havia prometido e lhe daria, levando consigo o seu sobrinho Ló, com toda a sua comitiva, com todos os seus servos, com os bens que ele tinha, sua família pessoal, o seu núcleo familiar, ele, Sara, seus servos, e segue. E levou consigo Ló, sua família, e o que Ló tinha consigo de bens. Mais tarde, os dois se separaram, tendo Ló escolhido a terra que lhe pareceu melhor e mais produtiva. Abraão deu esta escolha para ele. Abraão disse a Ló que ele poderia escolher. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Havia tido um desentendimento, na ocasião, entre os pastores do rebanho de Ló com os pastores do rebanho de Abraão. Estavam prosperando, se multiplicando e havia pouca pastagem. Então Abraão achou por bem que eles se separassem e deu a Ló essa escolha. Ló se valeu desta opção e escolheu, mas deveria ter recusado por um princípio cultural muito forte para aquele contexto. Abraão era o seu tio e presume-se que era mais velho que Ló. Naquela cultura, um parente com ascendência, uma pessoa mais velha, tinha a prioridade de escolha. E por mais gentil que Abraão fosse, Ló deveria ter recusado. Mas parece que ele amava muito mais aos bens do que a educação recebida e aos valores de sua época. Parece um homem que só tem olhos para seu bem-estar pessoal, preocupado com ele mesmo em prosperar. Enquanto a destruição de Sodoma estava sendo traçada pelo Senhor, nos mensageiros do Senhor, os anjos do Senhor, Ló se preocupava com uma cidadezinha para morar e não com as vidas das pessoas de Sodoma. Quando ele está prestes a sair de Sodoma, ele pede ao mensageiro do Senhor que deixasse ele para uma cidadezinha pequenininha na região. Ele não estava preocupado com os moradores da cidade que iria ser destruída. No maior estilo descrito pelo apóstolo Paulo em 2ª carta a Timóteo, homens amantes de si mesmos, gananciosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Ló era nesse estilo. Nenhuma vez sequer a Bíblia registra ou deixa entender, nenhuma vez sequer,
nem para a gente ter talvez uma dúvida de que Ló teria orado pelos moradores da cidade na destruição iminente. Preocupou-se com a sua vida, com seus bens materiais. A sutileza do engano, aos poucos se conformando, aos poucos se perdendo. A fama de Sodoma não era ignorada. Na cidade vivia uma gente má, diz o verso 12, que cometia pecados horríveis contra o Deus eterno. Deus mesmo dissera. E o Senhor acrescentou, disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave. Ele diz isso a Abraão no capítulo 18, verso 20. Não era um lugar para Ló morar. Não era para ele com sua esposa e filhas. Mas ele não entrou de vez na cidade. Se você notar bem o texto, ele foi se mudando aos pouquinhos. Aos poucos se conformando. Aos poucos se perdendo. Diz o texto, no verso 12, que Ló foi habitar nas cidades do vale, mudando suas tendas até chegar em Sodoma. Então foi aos pouquinhos. De um lugarzinho pequeno, de um vilarejozinho, um lugarzinho menorzinho, ele vai se aproximando da grande cidade e vai aos poucos até lá se instalar. Cada dia mais perto, cada dia mais atraído, mais envolvido, até que por fim se instalou definitivamente na cidade. E é assim que o pecado faz. E é assim que o diabo usa de sutilezas do engano. Aos poucos se acostumando, aos poucos se perdendo. As famílias também de hoje correm esse risco. Nos tempos de hoje, corremos esse risco de aos poucos se acostumando com o secularismo, com as ideias e filosofias deste presente século, e aos poucos a mente vai sendo cauterizada, vai sendo anestesiada, queimada nos seus princípios e valores, e aos poucos vai se perdendo. O pecado faz assim, atrai. O diabo faz assim, atrai, seduz e leva à negligência até que nos envolve por completo. Já a determinação bíblica para que sejam derramadas bênçãos sobre a família, sobre nós, é outra. A orientação, a determinação bíblica é, o Salmo 1 diz: bem-aventurado aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores ou zombadores. Olha, não anda segundo os conselhos, não fica começando a dar ouvidos de pouquinho em pouquinho, não para no caminho para observar e não se assenta. Você vê que são 3 atitudes que assim chamam a atenção. Dá uma parada, só um pouquinho, aos poucos, e depois se assenta e se acostuma. Aos poucos se acostumando, aos poucos se perdendo. Infelizmente, esse é um risco que algumas pessoas têm se deixado levar. Esse é um risco que as nossas famílias correm, que você e eu corremos. De ir aceitando as coisas aos poucos. No verso 2 do Salmo 1 diz ainda: pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia
e noite. Nós somos humanos, falhos. Como crentes, a Bíblia diz que não vivemos corriqueiramente no pecado, não vive pecando habitualmente. Mas é preciso vigiar, é preciso meditar dia e noite na palavra do Senhor e ter prazer na lei do Senhor. Voltando a Ló, mais tarde, Ló tornou-se administrador da cidade. É o que sugere o texto. Quando os anjos que estão se aproximando da cidade, estão chegando para destruírem a cidade de Sodoma, eles encontram Ló na porta da cidade. Gênesis 19, verso 1. Diz exatamente assim na versão que tem em mãos. Os dois anjos chegaram a Sodoma no fim da tarde. Ló estava sentado à porta de Sodoma. E esta expressão, ela é importante de se destacar, pois aquele que estava sentado à porta da cidade era geralmente o juiz da cidade, era o administrador da cidade. Não era uma situação corriqueira. Havia uma cabine específica que identificava a autoridade do lugar. Então, quem fosse entrar na cidade precisava ter a autorização do administrador da cidade. Então, tudo indica nessa condição de Ló sentado à porta, é uma indicação nesse sentido, que ele teria, então, assumido a administração. Quando os anjos chegam, o encontram ali. E não estava lá mendigando. Essa é a condição. Era um lugar de responsabilidade, de prestígio, sentado à porta, administrando e julgando. E a queixa dos habitantes de Sodoma contra ele sinaliza que realmente ele ocupava um lugar de destaque. No capítulo 19, verso 9, aqueles moradores de Sodoma reclamam e dizem: esse homem é estrangeiro, Ló, estrangeiro, e quer mandar em nós. Está com proeminência. O texto sugere e indica que ele tornou-se poderoso, mas sua influência foi nula. Poderoso, próspero, mas a influência dele sobre a vida das famílias foi nula. Será que isso pode nos levar a refletir em algumas coisas, como por exemplo, será que nós temos tido essa atenção enquanto estamos prosperando, comprando o seu imóvel, reformando, construindo, aparelhando, adquirindo um veículo, uma moto, um carro, melhorando de vida, e as pessoas ao seu redor estão percebendo que você está prosperando na sua vizinhança, no seu trabalho, nas suas conquistas? Será que ao mesmo tempo que nos preocupamos com isso também estamos preocupados em influenciar a vida das pessoas? Ló estava prosperando, tinha casa própria, era líder na cidade, tinha status quo social em alto nível, mas, embora poderoso, sua influência não existia. Não a conduziu ao bem. Ele não conduziu a cidade para conhecer a Deus e deixou a coisa rolar. Quando eu cheguei já era assim, a fama da cidade era assim, e eu fui ficando e fui me acostumando. E aos poucos se acostuma, aos poucos se perde. Se um navio for deixado à deriva, se o timoneiro não prestar atenção no timão, não prestar atenção nos painéis de navegação, nos tempos de bonança no alto mar, são as marolas de pequenas correntezas marítimas que vão levando o navio a sair da rota. Se ele não estiver prestando atenção nos comandos do navio,
vai se perder aos poucos. Porque na hora da tempestade, é a hora que há um alerta, não é? Na hora que há um alerta. Isso, pensando em você e eu, na hora que enfrentamos turbulência na vida, tempestades na vida, na hora que enfrentamos mares revoltos, nós acordamos, ficamos mais alertas para não perdermos o rumo. Mas quando as coisas começam a se acalmar, começam a ficar bem, a prontidão deve ser mantida, porque aos poucos podemos ir nos afastando. Ninguém se afasta de Deus, da igreja, assim. Pode ser que haja uma exceção natural disso acontecer. Mas geralmente, na maioria das vezes, quando alguém chega a estar completamente fora da presença de Deus, e você tiver a oportunidade de buscar recolher essa pessoa, restaurá-la, você há de encontrar esta fala. Quando você perguntar, mas como é que você chegou a esse ponto de estar tão afastado da igreja, tão afastado de Deus? E a pessoa dizer, não sei lá, passei de vez em quando nos cultos, depois parei de ler a Bíblia constantemente, acho que não orei tanto e, não sei, comecei a ficar entediado do culto, comecei a não gostar de alguma coisa, e aos poucos eu fui me afastando, aos poucos eu fui me conformando, e aos poucos fui me perdendo. Esse é um risco, um grave e sério risco. Quando se chega a estar completamente frio na fé, não começou de uma hora para outra, não foi de repente, aos poucos. Ló e sua família, e ele era o chefe da família, o líder do seu clã, deveria ter essa postura de atenção, prontidão, mas não, foi se acostumando. Nos moldes que Jesus falou do sal que se torna insípido. Não temperou as vidas daquela cidade. Deus quer que nós façamos a diferença na vida das pessoas. Sejamos boa influência para alguém. Muita gente faz como Ló, vai se aclimatando aos poucos ao pecado, deixa-se envolver gradativamente pelo pecado. Achei interessante uma observação que eu encontrei, que dizem alguns biólogos que se colocarmos uma rã na água fervendo, jogar com tudo na água fervendo, ela vai dar um pulo, vai tentar escapar de todos os jeitos. Se conseguir, ela pula fora da panela. Mas dizem também os biólogos que se colocar a rã em água fria e começar aquecendo aos poucos aquela água em banho-maria, gradativamente, em fogo brando, a rã vai se adaptando à temperatura e vai aceitando até morrer cozida sem sentir. Risco, né? Que as nossas famílias enfrentam, que você e eu enfrentamos na nossa vida todos os dias, na sua responsabilidade pessoal com Deus, porque somos corpo vivo de Cristo, a igreja do Senhor, mas cada um é responsável por si diante de Deus. Somos responsáveis uns com os outros no sentido de exortação, no sentido de consolação, no sentido de orarmos pelos outros, levar as cargas uns dos outros, naquilo que nos compete e temos capacidade e condições de ajudar, mas há coisas. O mesmo texto que fala de levarmos as cargas uns dos outros, que o apóstolo Paulo coloca, o mesmo texto, no mesmo capítulo, nos versículos seguintes diz, cada um leve a sua própria carga. Há cargas que eu posso compartilhar e devo compartilhar com alguém para me ajudar. Mas há outras que são de minha exclusiva responsabilidade e sua exclusiva responsabilidade. E é nessa questão que às vezes nós negligenciamos e vamos permitindo
nos acostumar com a temperatura da água. E ela começa a aquecer aos poucos e vamos nos deixando nos acostumar. Assim fazemos, muitos de nós. A sutileza do engano, aos poucos se conformando, aos poucos se perdendo. Aos poucos, a lixarada midiática nos empurra a valores anticristãos, goela abaixo. O adultério dos casais, o desrespeito dos filhos para com os pais nas novelas se tornam comuns e aceitáveis para nós. Achamos interessante a apologia à violência que fazem nos filmes, que fazem nas novelas, nos seriados. Ela se torna entretenimento, ao invés de ser vista como pecado. Aceitamos que um pouco de corrupção faz parte da cultura brasileira. O jeitinho brasileiro, todo mundo faz. Já se faz assim há tanto tempo. O que eu vou mudar? E pouco a pouco, nossas tendas vão se aproximando mais e mais da cidade do pecado, como fez Ló. E esse é um risco. O escritor J.C. Haley diz que em um mundo de extrema rebelião contra Deus, um pouco de obediência se torna fanatismo. O nível espiritual da sociedade é tão baixo, mas tão baixo, que quando encontra-se uma pessoa com um pouco de fé, com um pouco de obediência aos princípios de Deus, esta pessoa já é taxada como fanática. Qualquer um de vocês aqui, diz assim, um colega não crente, eu tenho um compromisso com a minha igreja, domingo estou na igreja. Alguém vai pensar, se não disser, vai pensar, nossa, mas esse rapaz, essa minha amiga, esse meu amigo, é fanático, todo domingo está na igreja. Porque o nível espiritual é muito baixo, entende? Um pouquinho já é demais. É igual a honestidade, virou notícia. Tanta gente desonesta, quando se tem um episódio pontual de honestidade que se torna público, vira notícia. Um rapaz encontrou um dinheiro, uma carteira, não sei aonde, e devolveu, fez tudo certinho, devolveu, vira notícia. Porque o nível ético, moral da sociedade é muito baixo. Um pouquinho que você faça, que deveria ser o normal e correto, já se torna notícia. Triste isso. Paulo nos diz, não se enganem. As más companhias estragam os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Esse mesmo apóstolo também diz, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente. Romanos 12, 2. São sábios conselhos para nós. Por vezes, o adolescente cristão, para não ser visto como um nerd pelos seus colegas, acaba transigindo os padrões cristãos, age como incrédulo apenas para ser aceito no seu grupo social. Ninguém fique chamando ele de fundamentalista, que é exagerado, que é um fanático, ou que é muito responsávelzinho com as coisas. Então, ele acaba abaixando o seu nível para ser aceito por um grupo. Não apenas os adolescentes de idade cronológica. Adolescentes espirituais também fazem isso, mesmo com idade já mais velho. Tem medo de desagradar as pessoas ou de serem vistos como fanáticos e deixam seus valores cristãos de lado. Uma piadinha suja hoje, outra piadinha amanhã, um palavrãozinho aqui, outro acolá e pronto. Quando se vê, já está dentro de Sodoma. Há um aspecto científico da neurologia que explica isso. Nosso cérebro começa então a se programar. Quando há um padrão, ele rejeita.
Mas quando esse padrão é constantemente atacado, o cérebro começa a formar novas sinapses, novas conexões neurotransmissoras. E aí a neurociência vai explicar isso, que vão se abrindo, como podemos chamar, lacunas, novas conexões, que vai acessando novamente. Se você ouve alguma coisa ruim aqui, no primeiro momento rejeita, mas se você continua ouvindo e ouvindo, aquilo aos pouquinhos vai fazendo o seu cérebro se acostumar. Aos poucos se acostumando, aos poucos se perdendo. Essa é a sutileza do engano. E você começa a ouvir, assistir filmes, novelas, você começa a acessar na internet músicas, vídeos que vão demonstrando pequenas ações de sensualidade, de erotismo, palavrões. E aí você não, mas é só um filme. Mas é um filme bom. Aí você vai aos pouquinhos aceitando, aos pouquinhos formando novas conexões neurotransmissoras e vai aos pouquinhos abrindo mão de alguns princípios. Aí a sua mente começa a elaborar novos sistemas de reflexão. O mundo é assim mesmo. Existem algumas coisas que você precisa cortar rente, na raiz, para que essa sutileza do engano não vá entrando dentro da sua casa, da sua família e aos poucos afastando você da presença de Deus. E aos poucos te fazendo conformar, aceitar e aos poucos se perdendo. Daqui a pouco, quando pensa que não, quem está xingando é você. Quem está cantarolando muitas músicas mundanas de baixo calão. Tem muita música popular, secular, bacana de se ouvir até. Não é louvor, não é adoração. Tem muito filme bacana, bom de assistir. Mas tem muita coisa que vai contra os princípios bíblicos da palavra de Deus. E alguns ainda insistem em dizer, não, mas eu sou forte, essas coisas não me influenciam. Sutileza do engano. Você está sendo mais influenciado do que você possa imaginar. Mais cedo ou mais tarde, quando você vier a perceber, pode ser que você já esteja muito distante, muito instalado na cidade do pecado. Ló foi um fardo para a vida de Abraão. É difícil ver nele os traços de um homem de Deus ou de uma pessoa comprometida com a vontade de Deus. Nada acrescentou ao patriarca Abraão e lhe deu apenas trabalho. Ló deu muito trabalho para Abraão. Mas além de ser fardo para Abraão, como Ló deu trabalho para Deus. Que esforço os anjos precisaram fazer para salvar Ló e tirar de Sodoma. Chega a dizer para ele assim, Ló, adianta, apressa-te, porque enquanto você estiver aqui, a gente não pode efetuar a missão que temos que efetuar, destruição dessa cidade. E Ló vai se ajeitando, pega uma coisinha aqui, outra ali, olha pela janela, olha para os anjos, não, estou arrumando, vamos filha, vamos mulher, vai aos pouquinhos, numa lerdeza, se apegando às coisas daquele lugar. Às vezes você é exortado por Deus para você sair, fugir da presença do pecado. Mas você acaba tentando negociar com Deus. Calma aí, só um pouquinho. Não, já estou fazendo, eu vou parar com isso. Hoje não, amanhã. E você vai se deixando levar. Tem muita gente aprisionada espiritualmente pela pornografia, aprisionado em vídeos de internet que o tempo todo ali sugerindo coisas que prejudicam a sua saúde espiritual.
Que esforço os anjos tiveram que fazer? Quando viu que ele estava enrolando, diz no capítulo 19 que o anjo pegou Ló pela mão, arrastou, saiu puxando Ló, pegou na mão das filhas, pegou a esposa e foi empurrando para fora da cidade. Vamos embora, não, ninguém conversa mais não. E saiu arrastando eles para fora da cidade. E por fim, Ló terminou a sua vida de maneira muito deplorável, em incesto com suas 2 filhas. Sabemos que na saída houve a ordem dos anjos: não olhe para trás, nenhum de vocês. As 2 filhas que estavam prometidas a homens da cidade, os homens riram da cara dos anjos, riram da cara de Ló e não quiseram acompanhar. Então os anjos falaram: então pega a sua esposa, suas filhas e vão embora. E os anjos tiveram que arrancar ele da cidade. Tão envolvido com a situação, tão perdido, que foi preciso uma intervenção divina para arrastá-los literalmente para fora da cidade. E quando saem da cidade, a uma certa distância, você conhece a personagem esposa de Ló? Ela olhou para trás e hoje diz: não olhe para trás, não olhe para o pecado, para a sua vida anterior, não olhe para as coisas erradas que você fez, não se apegue a estas coisas. Ele diz: vá em frente. Você e eu precisamos em algum momento parar, e se Deus tiver que nos arrancar com a própria mão de onde estivermos agindo contrário à vontade de Deus, Ele vai puxar você pela mão, mas pelo amor de Deus, pelo menos não olhe para trás. Olhe para aquilo que Deus tem para você na frente. Muito bem citado aqui pela irmã Seni, o texto bíblico: eu sei, diz o Senhor, os planos que tenho para vós, diz o Senhor, para dar um futuro para vocês. Olha para frente. Ló deu trabalho a Abraão e deixou problemas para os descendentes de Abraão, porque quando ele sai da cidade, sua esposa morre na saída, ele vai com as 2 filhas para um vilarejo, uma cidadezinha menor, mas aí no meio do caminho acaba não ficando por lá e vai para uma caverna e prefere não ficar naquela cidadezinha. Vou ficar de longe para ver como é que é, talvez usando a mesma estratégia que ele usou quando entrou em Sodoma. Vou chegar perto, monto as minhas tendas, observo, vou lá e volto um pouquinho. Tem gente que faz isso, não se instala completamente nas ações do pecado, mas vai aos pouquinhos. Eu vou lá um pouquinho, ver minha rede social um pouquinho só, ver uma coisa lá, uma piadinha só, um videozinho. Não, vou ali, naquele barzinho, coisa pouca, vou e volto, aos pouquinhos. Talvez ele usar a mesma estratégia: eu vou ficar aqui nessa caverna com as minhas 2 filhas e vou ver qual é dessa cidadezinha, e aos poucos a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez. Só que não foi bem assim. As 2 filhas tiveram uma ideia. Todo mundo morreu na cidade, os nossos noivos prometidos também. A gente vai ficar sem descendência. E fazem Ló tomar vinho, alcoolizam ele ao extremo. Elas se deitam, um dia deita uma com o pai, no outro dia deita outra filha com o pai. As 2 engravidam do próprio pai. Nesse incesto, 2 povos inimigos foram gerados, inimigos de Israel: os moabitas e os amonitas são descendentes de Ló e suas 2 filhas. 2 povos que foram terríveis inimigos de Israel nas gerações futuras. Mas enquanto Ló, como vimos, foi se afastando do Senhor, Abraão se manteve fiel. Levantava altares para Deus, mas Ló ia armando suas tendas devagarinho até chegar em Sodoma. A sutileza do engano,
aos poucos se conformando, aos poucos se perdendo. Será que você, pai ou mãe, já se perguntou como é que meu filho ou minha filha se perdeu? Pode lembrar, foi aos poucos, deixando de frequentar os cultos. Ah, mãe, estou passando bem hoje, estou passando mal, deixa eu ficar em casa. Será que nós temos tanta complacência com os nossos filhos, os irmãos os que têm filhos pequenos na escola, temos tanta complacência com eles que eles dizem, ah, mãe, não quero ir na escola hoje não. O que você faz? Você que é mãe, você que é pai, tem filho pequeno, ele diz, eu não quero ir na escola. Por quê? Você está passando mal? Não estou muito afim. O que você faz? Vai para a escola, sim senhor, levanta, se arruma, bora lá, pega seu material. Ou o pai fala assim, ô filho, ô filha, ah, você não quer ir? Não, fica aí. Um pai responsável, uma mãe responsável determina. Mas quando o filho diz, ah, mãe, não vou na igreja não estou afim hoje não, estou cansado. Geralmente fazemos o quê? Não, porque não vou forçar, né? Não vou forçar. É bom não forçar. Mas para a escola eu forço. Mas para a igreja eu não forço. Você está dizendo, a escola é um valor maior do que a igreja. O conteúdo de conhecimento cognitivo que vai receber da grade curricular da escola é muito superior ao conteúdo da palavra de Deus sendo ministrada aqui. É isso que ele está ensinando. Pensemos um pouco nisso. Esta é a diferença entre o homem que coloca Deus em primeiro lugar na vida, Abraão, levantando altares, e o homem que coloca seus interesses em primeiro e usa Deus para alcançar objetivos pessoais. É a diferença entre o grande e o medíocre. No Novo Testamento, Jesus usou sua esposa, a esposa de Ló, anônima, seu nome não é dito na Bíblia, mas pela tradição judaica é chamada de Edith, como exemplo negativo de pessoa negligente com a vida espiritual. Jesus, em Lucas 17:32, diz aos seus ouvintes, lembrem da mulher de Ló, como ela foi negligente com a sua espiritualidade. É triste quando tudo que uma pessoa pode ser é apenas um mau exemplo. É triste que uma família tenha determinado sua história com um relato de incesto. Terminou a história de Ló, da sua família, nessa tragédia. São as tendas armadas aos poucos na direção de Sodoma. É bom nunca descuidarmos da área espiritual das nossas vidas. É bom meditar na palavra dia e noite. Diminua um pouco seu uso do celular. Às vezes é até uma bênção que você esteja sem pacote de internet. Nós dormimos com o celular ao lado. Não estou dizendo que isso é pecado, o uso da tecnologia. Mas geralmente não temos a mesma preocupação com a Bíblia. Já mencionei, às vezes esquecemos o celular em algum lugar, ficamos desesperados. Mas se esquecermos a Bíblia, será que teríamos o mesmo desespero? Acordamos, a primeira coisa que fazemos é pegar o celular, a maioria de nós, para ver as notificações. Vamos dormir, a última coisa que fazemos geralmente é olhar o celular, as últimas notificações. Mas a Bíblia nos cansa, nos pesa os olhos. Ah, não consigo me concentrar. Amanhã eu leio. E a Bíblia não é lida nem de manhã, nem durante o dia, nem no final do dia. Aos poucos, se acostumando. Aos poucos, se perdendo. Sutilezas do engano. Não vamos flertar com o pecado. Não conheça mais das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Infelizmente, às vezes temos mais conhecimento sobre as coisas do mundo, tem mais paixão pelas coisas de diversão, de lazer, de coisas que o mundo nos oferece, às vezes coisas boas até. Não estou dizendo que tudo é ruim não, meus amados.
mas nos apegamos tanto e sabemos tanto sobre detalhes. Quem gosta de carro sabe um monte de coisa sobre carro, quem gosta de costura sabe um monte de coisa de costura, quem gosta de vídeo sabe um monte de coisa de vídeo, quem gosta de jogos sabe um monte de coisa de jogos, e assim vai por diante, sabe muito sobre essas coisas, mas não temos às vezes essa mesma paixão para descobrir a palavra de Deus. Finalizo com um texto longo, desejando abrir Efésios 5, 6 a 15. Efésios capítulo 5, versículos 6 a 15. Jesus disse aos seus ouvintes: lembrem-se da mulher de Ló. E nesta noite o Senhor nos faz lembrar de Ló e sua família. E este mau exemplo na Bíblia, registrado para todas as gerações desta terra, que esta família desestruturada nos sirva de pelo menos um alerta para não irmos no mesmo caminho, mudando as tendas aos pouquinhos, até nos instalarmos no pecado. Preste atenção, Efésios 5, 6 a 15. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai com os filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em culto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, verso 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios. Nécio é uma pessoa sem juízo, uma pessoa irresponsável, que não pensa nas consequências das coisas, mas ande como sábios, remindo o tempo, organizando o tempo, administrando bem seu tempo, aproveitando melhor o seu tempo, porquanto os dias são maus. E ainda destaco Colossenses 2. Colossenses capítulo 2, verso 8. Diz assim: tenham cuidado para que ninguém vos escravize a filosofias vãs e sutilezas enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas, nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Amados, em nome do bom mocismo, do politicamente correto, fazemos muitas concessões e transigimos muito com os valores do reino de Deus. Se você tiver que agradar alguém para ser aceito, é melhor você rever as suas atitudes. Jesus foi bem radical até dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Aquele que diz que é ser meu discípulo, tem que estar disposto, até se necessário for, negar pai e mãe, para não desviar do meu caminho. O resultado é visível. São as tendas na direção de Sodoma. Nunca façamos assim. Não vá se deixando aos poucos levar por ideias, conceitos. Não, a vida é assim mesmo, né? Os jovens desse tempo são assim, né? Fazer o quê? Tem que ir aceitando. Não tem que aceitar. Porque a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Que Deus nos conceda misericórdia e graça, para que jamais nos deixemos nos conformar aos poucos e nos perder aos poucos, mas mantenhamos firmes a nossa vida consagrada no altar do Senhor.
Consagre sua vida, seus bens, seus talentos, seu intelecto, seu tempo, seus olhos, suas mãos, seus ouvidos, todo o seu corpo, os seus bens, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que está ao seu dispor, consagre ao Senhor. Hino 296, consagração. Nesta disposição de consagrar a Deus sua vida e todo o seu ser, podemos louvar ao Senhor com este hino que é a sua declaração para Deus: a ti, Senhor, seja consagrada a minha vida, ó meu Senhor. Meus momentos, os meus dias sejam para o teu louvor. Louvemos ao Senhor. Hino 296, consagração. A ti seja consagrada minha vida, ó meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor. Sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz pra sempre tom para o teu louvor cantar, troma aos lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Minha prata e ouro dom, nada quero te esconder. Minha inteligência guia só e só por teu saber. A vontade minha dom, sujeitando a ti, Senhor, do meu coração fazendo com teu trono, ó Salvador. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Há alguma área da sua vida que precisa ser consagrada ao Senhor? Diante da mensagem que você ouviu nesta noite, é preciso tomar alguma decisão. Se há alguém nesta noite, algum irmão, irmã, ou mesmo pela internet, alguém que, ouvindo esta mensagem hoje, entendeu de Deus que algo na sua vida precisa ser restaurado, não vou perguntar o quê, não vamos nos especular, mas se você deseja colocar diante do altar do Senhor essa situação, fique de pé onde você está e eu vou orar pela sua vida, em nome de Jesus. Nós vamos orar pela vida do Júnior, filho da irmã Aparecida. Sabemos que ele ainda não teve um encontro pessoal com Jesus. Nós vamos orar também para que Deus converta este coração. Deus te abençoe, meu irmão. Mais alguém? Pode ficar de pé nesse instante. Deus te abençoe em nome de Jesus. Mais alguém? Pode colocar-se de pé. Vamos orar pela sua vida. Aos poucos, se acostumando
aos poucos se afastando, mas não é isso que Deus pretende para nós. Ele quer algo novo na sua e na minha vida. Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Em nome de Jesus. Alguém precisa entregar a sua vida num compromisso fiel com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Mais alguém? Pode colocar-se de pé. Não sei se é necessidade do seu coração uma reconciliação com Deus ou uma verdadeira conversão. Entregue sua vida a Jesus. Há alguém nessa decisão de fé? Pode ficar de pé. Nós vamos orar por você, em nome de Jesus. Mais alguém? Em nome do Senhor. Feche os seus olhos nesse instante. Ó Deus amado, o Senhor contempla os nossos corações. Nessa atitude destes que de pé estão, colocam a sua vida para a consagração no teu altar. Deus, em nome de Jesus, com carinho, com teu amor, da maneira tão amável como o Senhor nos trata, e ao mesmo tempo o Senhor é justo em nos corrigir, o Senhor esteja agindo pelo teu poder em cada uma dessas vidas, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, se há alguém também que remotamente, pela internet, acompanhando o culto, ó Deus, foi tocado pelo teu Espírito Santo, que precisa tomar uma decisão, fechar brechas em suas vidas, áreas de sua vida que tem sido usada pelo inimigo, que o Senhor esteja então recebendo esta decisão de fé. É uma boca que precisa ser consagrada, ouvidos, olhos, corpo inteiro, mente e coração, que o Senhor esteja tapando as brechas necessárias. E nossa vida seja consagrada no teu altar. As minhas mãos, os meus pés, meu coração, os bens, todo o nosso ser, seja para o teu louvor. Deus, em nome de Jesus, que as sutilezas do engano, das ideias desse mundo, não encontre lugar nas nossas vidas. Pai, como tem falsos ensinamentos, como tem, Senhor Deus, ideologias diabólicas, que tentam nos fazer acostumar com o mundanismo. Ó Deus, repreende de nós. Ainda, Senhor Deus, que sejam momentos de lazer, de diversão, mas se é algo, Senhor, que está prejudicando o nosso crescimento espiritual, nossa saúde espiritual, algo que aos poucos está nos fazendo afastar e nos perder, que tomemos a decisão de seguir sem olhar para trás. Se o Senhor tiver que tomar-nos pelas mãos, como fez com Ló, que tomemos essa decisão, Pai, que não sejamos rebeldes e desobedientes. Que o nosso coração não seja como o de Ló, omissos, que não sejamos acostumados com o reino deste mundo. Pai, receba estes corações, receba cada um dos irmãos e amigos, aqueles que estão tomando uma decisão de fé, de entregar sua vida a Jesus nesse instante, ó Pai. Que o teu Espírito Santo esteja promovendo essa transformação, salvando vidas. Que alguém precisa ter um encontro pessoal com Jesus nesta noite, através desse culto, o Senhor esteja agindo para que haja uma decisão de conversão verdadeira em Cristo Jesus. Aqueles que estão afastados do Evangelho, afastado da tua família cristã aqui, Senhor, nós te pedimos que o Senhor também esteja despertando esse coração para renovar a sua fé na tua presença. Te agradecemos por aqueles que nesta noite também puderam dedicar ao Senhor seus dízimos, suas ofertas no altar do Senhor. Se porventura há aniversariantes nesta noite acompanhando esse culto aqui presente ou pela internet, que o Senhor conceda mais um ano de vida com saúde. Abençoa também os que, porventura, estejam fazendo aniversário de casamento ou de batismo, ó Deus. Que o Senhor continue fortalecendo esses corações, que eles se sintam alegres e felizes em andar nos teus caminhos. Pai, que em nome de Jesus tenhamos cuidado para que ninguém nos escravize com filosofias vãs e sutilezas enganosas. Que não sejamos prisioneiros deste mundo, mas sejamos livres,
guiados pelo Teu Espírito Santo. Assim nos leve embora, Pai, guardaste debaixo da Tua proteção. Da mesma forma, guarde os que acompanham pela internet. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Deus abençoe suas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Alguma informação pertinente à igreja para este momento? Não há. Só informar, graças a Deus, pela misericórdia e a graça do Senhor, nossa campanha de missões foi um sucesso. Missões mundiais. E alcançamos o nosso objetivo, que era ultrapassar o alvo desafio de fé. Amém? Ultrapassamos este alvo, desafio de fé da igreja, para a honra e glória do Senhor. Estejamos orando, porque mais à frente a promotora de missões vai nos dar orientações sobre a próxima campanha. Que o Senhor esteja também conduzindo os nossos passos nesse sentido. Tenha uma boa semana, guardados debaixo da proteção do Senhor, vigiando, alertas quanto à palavra de Deus nos nossos corações. Boa noite a todos. Deus abençoe.